Artigo 145. Os estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. Artigo 146. A autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da lei de organização judiciária local. Artigo 147. A competência será determinada. Artigo 147, inciso 1º. A competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. Artigo 147, inciso 2º. Pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Artigo 147, parágrafo 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e também prevenção. Artigo 147, parágrafo 2º. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Artigo 147, parágrafo 3º. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para a aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Artigo 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: artigo 148, inciso 1º. Conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para a apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Artigo 148, inciso 2º. Conceder a remissão, como forma de suspensão ou também a extinção do processo. Artigo 148, inciso 3º. Conhecer de pedidos de adoção e também seus incidentes. Artigo 148, inciso 4º. Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos, afetos à criança e ao adolescente, observado as ações propostas pelo fórum local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Artigo 148, inciso 5º. Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. Artigo 148, inciso 6º. Aplicar penalidades administrativas
nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente. Artigo 148, inciso 7º. Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Artigo 148, parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente que os direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados, também compete à Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: artigo 148, parágrafo único A, conhecer de pedidos de guarda e tutela. Artigo 148, parágrafo único B, conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda. Artigo 148, parágrafo único C, suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento. Artigo 148, parágrafo único D, conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar. Artigo 148, parágrafo único E, conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais. Artigo 148, parágrafo único F, designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente. Artigo 148, parágrafo único G, conhecer de ações de alimentos. Artigo 148, parágrafo único H, determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. Artigo 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará, a entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável em: artigo 149, inciso 1º do A ao E, estágio, ginásio e campo desportivo. Bailes e promoções dançantes, boate ou congêneres, casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, estúdios cinematográficos de teatro, rádio e televisão. Artigo 149, inciso 2º do A ao B. Compete à autoridade judiciária disciplinar a participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos e seus ensaios, e aos certames de beleza. Artigo 149, parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores, artigo 149, parágrafo 1º do A ao F, as peculiaridades locais,
A existência de instalações adequadas. O tipo de frequência habitual ao local. A adequação do ambiente à eventual participação ou frequência de criança e adolescente. A natureza do espetáculo. Artigo 149, parágrafo 2º. As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral.